Nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor, que ouve as nossas orações. Tu és grande, Tu és maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos perdoas do nosso pecado, Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque em Ti encontramos o amor revelado, o amor que acolhe, o amor que agasalha. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo perdão que o Senhor tem nos dado por Cristo. Também oramos a Ti, Senhor, que nesse momento que vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor ilumine aquilo que nós vamos ler, que o Senhor abra o nosso coração pelo Teu Espírito Santo, que possamos aprender, Pai, da Tua palavra, que o Senhor abençoe, ó Deus amado, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, seja aqui ou pela internet, pessoas que estão enfermas, ó Pai, lembramos aqui da irmã Clara. Ó Deus, que o Senhor a visite nesse momento, que o Senhor conceda conforto, que o Senhor, Pai, ministre através dos médicos, dos medicamentos, que o Senhor leve cura para a Tua serva, ó Pai. Também o menino Emanuel, que o Senhor o abençoe, que o Senhor, ó Deus, o guarde, que haja, ó Pai, cura segundo a Tua vontade na vida das pessoas, ó Pai, que passam por enfermidade. Pedimos por misericórdia, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 92. Nesse dia, que é um dia especial, um dia do Senhor, e é um dia que nós celebramos ao Senhor, também pela vida do nosso irmão Nelson. Eu convido a igreja a colocar-se de pé, para nós lermos essa porção da palavra de Deus, Salmo 92, os versos 12 a 15. Eu vou ler e peço que vocês acompanhem. Salmo 92, verso 12 a 15, diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Podem sentar. Palavra do Senhor. Deus seja louvado. Conta-se uma história uma ilustração, de que num rio, o rio de uma correnteza, passava naquele rio um cadáver, algum animal morto, e por cima daquele cadáver havia uma ave, um urubu. E aquela ave, quando viu aquele cadáver, ela veio e pousou sobre aquele cadáver. Aquilo, para nós, é uma cena ruim, grotesca, que nós queremos distância. Aquele cadáver já cheirava mal, estava já em estado de podridão, mas, no entanto, para aquela ave, para aquele urubu, era um banquete. E aquela ave começou a saborear aquela carne apodrecida. Conforme o tempo foi se passando, o cadáver continuava a se deslizar pela correnteza daquele rio. E as unhas daquela ave se encravaram na carne daquele animal morto. E cada vez que ele se alimentava, mais as suas unhas iam se encravando sobre aquele cadáver. E o rio foi continuando no seu caminho. No final daquele rio havia uma cachoeira. E lá no fundo daquela cachoeira, umas pedras bem pontiagudas. Mas a ave que estava se alimentando daquele cadáver nada percebia. Quando a ave chegou no final daquela correnteza, quando aquela ave viu a cachoeira, ela pensou consigo mesma: eu vou voar, eu vou escapar agora. E ela começou a bater as suas asas. Mas ela não conseguiu se desvencilhar daquele cadáver. E aquela ave caiu naquelas pedras. E aquela ave morreu sob o efeito da queda sobre as pedras pontiagudas. Sabe, irmãos, muitas pessoas têm saboreado a carne apodrecida desse mundo. Muitas pessoas têm vivido suas vidas mergulhadas no pecado. E sem que se percebam, encravam as suas unhas mais e mais nas coisas desse mundo.
Esse mundo é como aquele rio, que são os dias que vão se passando. Mas a pessoa fica como que cega nos prazeres momentâneos e passageiros da vida, e cada vez mais vai se afundando, cada vez mais vai se entranhando as suas unhas, a sua vida, sobre o mundo do pecado. Até que um dia chega o dia da sua morte. E ela pensa, agora eu vou escapar, agora eu vou me largar, eu vou me desvencilhar disso. E se não for a mão do Senhor, poderosa, para tirar a pessoa desses vícios, dessa mazela e fazer sobrevoar as regiões celestiais por Cristo Jesus, essa pessoa está destinada a uma realidade terrível e tenebrosa. Essa é a caminhada do ímpio. Mas a caminhada do justo é diferente. A caminhada do justo é uma caminhada que é exposta a um alto padrão. A carne apodrecida, o cadáver, isso para nós causa náusea. O crente não tem prazer no pecado. O crente, ele até passa por momentos de pecado, porque ainda não estamos na terra, carregamos o pecado pendurado nas nossas vidas, mas isso causa tristeza para nós. Aquilo é ruim, e a gente clama ao Senhor para que nos livre disso. E poderoso é o Senhor para realmente nos livrar e fazer sobrevoar as regiões celestiais por Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, se você encontra-se nessa situação, preso, amarrado, a uma vida que não agrada ao Senhor, o Senhor é poderoso para te tirar dessa situação, fazer ter uma nova vida com Cristo, nosso Senhor, e fazer também a sua vida como a caminhada de um justo. O justo que está plantado como uma palmeira. É interessante o salmista usar essa imagem, ele usa duas árvores, a palmeira e o cedro. A palmeira ela tem uma característica interessante, ela, ainda que tiver 30 ou 50 anos, ela fica enorme. Ela pode chegar a 30 metros de altura. Algumas das suas folhas podem alcançar 2 metros de tamanho, de diâmetro. E ela cada vez mais vai ficando robusta, forte, e não é derrubada por qualquer tempestade. O cedro do Líbano, uma madeira que leva uma fama de ser indestrutível. Ela pode durar 1000 anos, um cedro do Líbano. E mesmo que dure tanto tempo, continue dando fruto. E o salmista olha essas árvores, ele olha essa imagem e fala assim, assim são os justos, plantados na casa do Senhor. Nós lemos na leitura inicial da nossa liturgia, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que coisa é essa? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar o Senhor nos seus átrios. Sabe o que é isso? É um prazer que há quando nós estamos na presença do Senhor. Plantados na casa do Senhor, isso é na presença de Deus. Há uma maravilha, um gozo, há uma alegria indescritível que é estar com o Senhor, porque nós fomos criados por Ele, fomos criados para louvar e engrandecer ao Senhor em nossas vidas. E esse salmo, ele fala sobre isso, ele fala sobre essa caminhada do justo, de uma maneira tão bela, tão linda, e diz que ainda na velhice, essa pessoa que é classificada como justa, ela ainda dará fruto. Ainda dará fruto. Não é a idade que vai limitar esse fruto, porque isso vem do Senhor, de uma maneira que vai anunciar a todos a justiça de Deus, o propósito da vida da pessoa. Nessa pequena exposição da palavra de Deus, eu quero falar sobre o Senhor sustenta o justo, mesmo na velhice, para que dê uma vida frutífera e anuncie a sua justiça. O justo, plantado na casa do Senhor, ele só é assim, e a classificação do salmista apresenta toda a sua argumentação simplesmente por um motivo, porque ele está plantado na casa do Senhor. O foco é o sustento do nosso Deus. O justo só é justo
ele só está plantado na casa de Deus, na presença de Deus, porque é o Senhor que sustenta. Eu tenho certeza que o irmão Nelson ele tem essa convicção. Ele chega aos seus 80 anos, por quê? Porque é o Senhor que te sustenta. Assim como muitos de nós aqui temos essa convicção. É o Senhor que me sustenta. Ai de nós se não fosse o Senhor. É o Senhor que nos sustenta. O Senhor nos sustenta, Ele nos faz caminhar por uma vereda muito interessante. Primeiro, o justo ele tem uma vida abundante. Pelo fato do Senhor sustentar o justo, em primeiro lugar, ele tem uma vida abundante. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a vida vem de Deus. O fôlego de vida vem de Deus. Quando Deus criou o homem, o ser humano, Ele soprou nas suas narinas a vida e deu a vida. Se você tem vida, se você respira, é simplesmente porque a vida veio de Deus. Não há ninguém que viva se não for pelo Senhor. Uma vez Paulo, discursando para os filósofos no Areópago, lá na Grécia, ele falou assim, nele nós vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Nele. Nós somos como um peixe mergulhado em Deus, porque é nele que nós vivemos. E é ruim quando o ser humano vive a sua vida como se Deus não existisse, ou como se ele vivesse à margem de Deus, sabendo que a sua própria vida vem de Deus. Mas há uma possibilidade de que não só vivamos, mas que tenhamos uma caminhada de justificação. O justo, ele não é a pessoa que, pelos seus próprios méritos, porque é uma pessoa boa, porque paga os seus impostos, porque tem a sua família, porque cultiva uma fidelidade conjugal, que ele é um justo. Ele é justo porque o Senhor o justifica. E só é possível alguém ser justificado mediante Cristo Jesus, nosso Senhor, que pagou o preço. O homem, ele errou lá no Éden, ele desobedeceu ao Senhor, e só podia ter comunhão com Deus novamente se o preço da justiça fosse pago. E Jesus Cristo veio à terra, nasceu no ventre da Virgem Maria, viveu como homem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e hoje está sentado à direita de Deus, Pai, onde de um dia ele virá para julgar vivos e mortos. E é pelo sacrifício de Cristo que eu e você somos justificados e podemos ser chamados de justos. E não somente isso, o próprio Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. É somente em Jesus que nós temos vida com abundância. É por isso que o salmista olha essa imagem, ele vê as árvores, ele fala assim, o justo é como o justo. Essas árvores, elas representam o justo. Os justos são como elas. Eles têm vida abundante. Mesmo que passe por intempéries, por tempestade na sua vida, mas ele consegue experimentar abundância na sua vida. E muitas vezes nós pensamos assim, eu não sou merecedor disso. Mas o Senhor tem me abençoado. O Senhor tem me dado grandes coisas. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, nós somos alegres. Havia um homem em Jerusalém que já era idoso, o nome dele era Simeão. Simeão. E o Espírito Santo revelou a Simeão, você não vai morrer antes de você ver o Salvador. E um dia ele estava lá no templo, caminhando nas mãos do Senhor, e chega uma família com um bebezinho. E o Senhor fala para Simeão, esse aí é o Salvador do povo de Deus. Quando Simeão pega Jesus Cristo, aquele menino, aquele bebezinho nos braços, ele fala assim, agora pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a salvação do teu povo. Um homem simples, mas que experimentou uma vida abundante no Senhor, especialmente porque viu o Salvador e carregou nos seus braços por um momento. Vida abundante só é possível em Jesus Cristo, saiba disso. Em segundo lugar, o justo produz fruto, não por si mesmo, não por sua própria capacidade, mas ele produz fruto, mesmo na velhice, porque está plantado no Senhor. Porque é o Senhor que sustenta. É o Senhor que consegue nos mover de uma tal forma que a nossa vida, ela louva o nome de Deus. As pessoas olham para nós e
Nós mesmos não conseguimos perceber muitas vezes as virtudes que saem de nós, mas é o Senhor que faz isso. O Senhor que, através das nossas vidas, vai produzindo fruto. E só é possível, na linguagem de Jesus, em João capítulo 15, que quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E você só consegue dar fruto se estiver enxertado na videira que é Jesus. Quando ele diz lá no mesmo capítulo, sem mim, nada podereis fazer, absolutamente nada. Sem Jesus nós não somos nada, mas em Jesus nós damos fruto. Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha na nossa vida de tal forma que o fruto do Espírito começa a brotar da nossa caminhada. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. São frutos que são virtudes que nós vamos desenvolvendo pelo caminhar com o Espírito Santo na sua santa palavra. Isso vai sendo demonstrado na nossa vida. Nós conseguimos muitas vezes ver isso na vida dos nossos irmãos. Uma pessoa que cada vez mais vai ficando mansa. Uma pessoa que tem uma alegria no Senhor. Uma pessoa que demonstra amor, paz. É interessante, sempre quando a gente encontra com o irmão Nelson, a gente sente paz. Paz, é o Senhor na vida dele. É o fruto do Espírito brotando na vida dele. Que nós também possamos buscar no Senhor dar fruto, para a glória e honra do nome do Senhor. Porque aquele que espera no Senhor, mesmo na velhice, o fruto aparece porque o Senhor renova nossas forças. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31 do seu livro, ele diz o seguinte, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Naquela mesma cena onde Simeão está louvando a Deus, segurando o menino Jesus nos seus braços, está próximo ali uma senhora, viúva há 84 anos. O nome dela é Ana. Ela é uma mulher, ela é profetisa, ela é uma idosa. Mas diz lá, o Lucas vai narrar isso, no capítulo 2, versículo 36, ele só vai falar dessa parte que ela dia e noite ficava no templo. Ela buscava o Senhor e ela tinha um desejo muito grande de também ver Jesus. E quando ela vê aquela cena, ela louva, ela agradece a Deus. Isso é uma vida de fruto, irmãos. Mesmo com mais de 80 anos, a Ana, a profetisa, era um ministério profético que existia ainda naquele tempo. E ela teve a oportunidade de ver Jesus, de enxergar Jesus. O justo, ele tem uma vida abundante, porque ele vive no Senhor, ele dá fruto, porque ele está plantado em Deus, ele está enxertado na oliveira, na videira, que é Jesus Cristo, mas ele também testemunha da justiça divina. A nossa vida é como uma carta, era como uma carta que as pessoas leem, é uma carta escrita pelo Espírito Santo no coração de carne, no coração ensinável. As pessoas olham e falam, glória a Deus pela vida dessa pessoa. Jesus falou, aquele que vê as boas obras que vocês praticam, é para glorificar a Deus que está no céu. É o Senhor que é glorificado quando a justiça divina aparece na vida de um justo. É para que as pessoas creem. A gente muitas vezes fala alguma coisa, mas quando a gente testemunha, é como se aquele cego que foi curado, e as pessoas falaram, quem é que te curou? Ele falou assim, eu não sei quem me curou, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Isso é testemunho, é você dizer, olha só, ninguém me contou, aconteceu comigo, eu era cego, eu estava com as minhas unhas encravadas nesse mundo, no cadáver desse mundo, mas o Senhor me libertou, o Senhor me tirou com mão forte, eu sou testemunha disso. A vida do justo testemunha a justiça de Deus. A vida do justo testifica que isso não é uma abstração, não é uma filosofia, não é uma história antiga, é atual, é verdadeira, é poderosa. O Senhor faz isso na nossa vida. Havia um homem na história da igreja no século II chamado Policarpo. Policarpo, ele era discípulo de João, o apóstolo João. E ele era bispo de uma igreja de Esmirna. E muitos o perseguiam. Naquela época, os cristãos eram chamados de ateus. Por que ateus? Porque haviam vários deuses em Roma.
E os cristãos acreditavam apenas em um Deus e não se podia ver. Não tinha nenhuma imagem que representasse Deus. Então, naquela época, isso era considerado um ateísmo. E foram atrás de Policarpo para o prender. E os soldados chegaram, era um idoso já, tinha seus 86 anos. E a pessoa que o prendeu ficou com muita pena dele, estava ali sendo ajudado. Falou assim: Policarpo, só fala assim, fora os ateus e adora César, que a gente não vai levar você para a fogueira. Aí ele virou para a multidão assim, e falou assim: fora os ateus. A multidão entendeu que ele estava se referindo a quem não acreditava em Jesus Cristo. E a pessoa não ficou satisfeita com aquela confissão dele, fala assim: olha, adore a César. E então ele diz uma expressão que é famosa. Ele fala assim: há 86 anos eu sirvo a Deus, e Ele só tem me feito bem. Como é que eu vou negá-lo? Eu não vou negá-lo. E foi com muita pena, mas os soldados tiveram que o enviar para a fogueira. E diz a história que ele demorou a morrer na fogueira. Tiveram que cravar com uma lança e tirar a sua vida. Mas ele foi glorificando a Deus, irmãos. Muitos homens naquela época receberam o dom do martírio, porque através dos seus martírios, das suas mortes, milhares de pessoas foram convertidas ao Senhor. Milhares. Tertuliano, um dos pais da igreja, também falou: o sangue dos mártires é semente. Cada vez que um cristão morto era executado, um cristão era executado, outras pessoas eram convertidas ao Senhor. E mesmo na velhice, muitos homens na Bíblia, na velhice, ainda dão fruto. Então você que está nessa fase da vida, não pense que acabou para você, não. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Mesmo na velhice, você dá fruto. Dá fruto aconselhando, dá fruto ajudando, na sua experiência de vida. Como é importante, cada vez que o irmão Nelson cumprimenta a gente, fala: é família, vai bem? Vai bem a família? Vai bem. Isso é confortante para nós. Mesmo que não esteja bem, falou: precisa ficar bem. Precisa ficar bem. Deus seja louvado em nossas vidas, irmãos, na vida dos irmãos. O Espírito Santo nos diz hoje, através da sua palavra, que é pelo sustento do Senhor, é pelo fato de nós estarmos plantados na casa do Senhor, que o justo tem vida abundante, que o justo dá fruto mesmo na velhice, e que o justo anuncia a justiça de Deus, que o justo testemunha da justiça de Deus. Que essas características sejam reais nas nossas vidas, não só na vida do nosso irmão Nelson, mas em todos aqueles que nos ouvem. Esteja firmado na rocha. Que você possa fazer essa confissão, como o salmista falou: Ele é minha rocha. Ele é minha rocha. Eu estou edificado nele. Você nunca será abalado. Devemos buscar permanecer na presença de Deus. Fugir da aparência do mal. Fugir das coisas que nos enganam, mas que, na verdade, podem nos conduzir a uma morte eterna. Que fujamos para a presença do Senhor. A nossa existência, ela é para servirmos a Deus. Nós fomos criados para isso, para louvor e engrandecimento do nosso Deus. Avalie a sua vida. Que fruto que você tem dado? Como têm sido os seus relacionamentos? Será que você tem causado dor, angústia às pessoas da sua família? Você tem dado o fruto do Senhor? O fruto do Espírito Santo tem brotado da tua vida? De onde que você tira suas forças? O justo está firmado em Cristo e dá fruto mesmo na velhice. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado, tem nos tirado, ó Pai, desse mundo tão perverso e tem nos plantado na tua presença. O Senhor tem nos sustentado, Senhor. E mesmo na velhice, o Senhor tem feito de nossa vida uma vida de louvor e gratidão ao teu nome. Ó Deus amado, uma vida abundante, com fruto pelo Espírito Santo, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus. E através das nossas vidas, Senhor, o Senhor tem anunciado a sua justiça ao mundo.
convidando, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, pessoas a se renderem a seus pés. Que o Senhor fale, ó Deus amado, aos nossos corações, de uma maneira, ó Deus amado, que nós nos rendemos a Ti. Que possamos, ó Deus amado, buscar a Tua presença, mais do que qualquer coisa nessa vida. Que a Tua presença seja a prioridade das nossas vidas, Senhor. Que possamos buscar o Teu reino como uma coisa mais valorosa, mais preciosa, de estarmos plantados em Ti. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque é o Senhor que nos ampara. Ó Deus, que a Tua justiça seja anunciada através das nossas vidas, da Tua igreja, a esse mundo, ó Pai, que os Teus filhos ouçam a Tua voz e sejam convertidos a Ti, para que também estejam plantados em Ti, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana repleta de bênçãos, ó Deus amado, nos guarde, nos retorne para a nossa casa. Ó Deus, que nós tenhamos uma semana abençoada por Ti. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Nós convidamos a igreja a estar em pé nesse momento. Vamos à oração final, a bênção apostólica. E convidamos a todos para que continuem aqui, subamos aqui no segundo andar, um elevador ali, os oficiais vão auxiliar nesse deslocamento. E juntos com a família estejamos nos confraternizando pelos 80 anos de idade do nosso irmão Nelson. Eu não vou me despedir dos irmãos aqui, vou diretamente lá para cima. E se porventura alguém quiser conversar com o pastor, estarei lá. Me procure e juntos nós estaremos conversando. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. E que busquemos, Senhor Deus, vivermos sempre uma vida justa, correta, reta na Tua palavra, não nos afastando do Teu ensinamento, nem para a esquerda, nem para a direita, mas caminhando e vivendo segundo a Tua palavra e o Teu ensino, não nos conformando com o mundo, mas testemunhando que nós somos Teus embaixadores, chamados para a glória e para a honra do Teu santo nome. Leva-nos em paz. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos sobre cada um aqui presente, em especial sobre a vida do nosso irmão Nelson, que completou 80 anos de idade. Leva-nos em paz e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.